Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Questão agora é Temer, governo Temer, até quando? Dificilmente ele terminar seu governo a 31 de dezembro de 2018, tal qual determina a Constituição. Tudo indica que antes disso ele sairá ou por renúncia, que é um ato de vontade pessoal, ou num processo de impeachment. Não creio que a Câmara dos Deputados autorize, o que deveria autorizar, mas com essa Câmara é muito difícil, que ele seja processado, seja recebido ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República, do Presidente da República, que deve apresentar, tudo indica, por 3 crimes: corrupção passiva, obstrução à justiça e formação de organização criminosa, tal. O terreno seria, claro, autorizar que apresente, e o STF receberia ou não, e aquilo viraria ou não uma ação penal, tal. Mas essa é até uma possibilidade. Pode ser a Câmara dos Deputados mude de opinião. Pode tudo. Nós estamos num cenário das incertezas. É um inesperado. O inesperado, muitas vezes, como diz o conselheiro Acácio, o conselheiro Aires, do Machado de Assis, em certo momento, diz que o grande ator político é sempre o inesperado, tal. Pode ser que a Câmara dos Deputados mude de opinião. Por exemplo, em relação ao impeachment, se nós olharmos 6 meses antes e no momento da votação, ela mudou o impeachment de Dilma Rousseff, a Câmara mudou de opinião. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Temer, nesse momento, como ele quer garantir a qualquer custo a sua sobrevivência política, ele vai fazer tudo, bondades entre aspas, a todo momento, um só objetivo: conquistar, garantir uma base na Câmara que impeça o recebimento da denúncia, ou apreciação, melhor dizendo, da denúncia por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o maior inimigo das reformas, do conjunto das reformas, do teor das reformas, é Michel Temer, por mais estranho que pareça, porque ele vai desfigurá-las, se isso for necessário para impedir que a Câmara autorize a abertura de um processo contra o presidente no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, exemplificando, reforma trabalhista foi abolida na Câmara, na votação acabaram com o imposto sindical, foi ao Senado. O relator é a favor que se mantenha a decisão da Câmara, ou seja, termine o imposto sindical. O que Temer está fazendo? Chamou há 2 semanas atrás as centrais sindicais ao Palácio do Planalto, e os pelegos, junto com os pelegos, os traidores da classe trabalhadora que lideram essas centrais sindicais, falou assim: não, vamos restabelecer o imposto sindical, só que com outra denominação. Que coisa maravilhosa, hein, presidente? Que vergonha, hein? E os pelegões, traidores, né, que estavam em Genebra ontem, se manifestando contra a reforma trabalhista em Genebra, quer dizer, pelegos aqui do Brasil viajaram a Genebra, na Suíça. Eles não foram a Bagdá, Alepo, que é um lugar tranquilo, né? Não passaram por Damasco, não. Os pelegos foram com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro a Genebra, se manifestar na OIT, Organização Internacional do Trabalho, contra as reformas trabalhistas. Ou seja, que o presidente, então, sinalizou, falou: não, vamos restabelecer o imposto sindical só com outra denominação. O que eu estou querendo dizer é que hoje o grande inimigo, por paradoxal que seja, da plena constituição das reformas é Michel Temer, e também da recuperação econômica. Porque ele fará de tudo em relação aos estados, em relação às prefeituras, concessão de emendas aos criminosos da Câmara dos Deputados, fará tudo, vai vender a alma ao demônio, porque o governo hoje só tem um objetivo, não é administrar o país, é a sobrevivência política.